Deus estabeleceu o seu reino aqui na terra, como está escrito em Gênesis no capítulo 1, quando ele fez todas as coisas e diz que os céus e a terra, assim começa a Bíblia, céus e a terra foram feitos pelo nosso Deus. Tudo que existe, tudo que nós podemos contemplar, apalpar, foi criado por Deus. Nós cremos nessa teoria, e essa teoria científica. Existe a teoria da evolução, mas nós somos criacionistas. Nós cremos que tudo existe, subsiste, existirá para sempre pela mão de Deus. Tudo foi feito do nada, tudo foi feito pelo Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 3, confirma o que eu estou dizendo. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Os heróis da fé nos falam isto no livro sobre o capítulo 11 de Hebreus, sobre os heróis da fé. Esse Senhor que nos criou e que nos apresentou o seu reino para que vivêssemos nele, e que este reino, através de nossos pais, através dos primeiros habitantes desta terra, Adão e Eva, vieram a pecar contra Deus e se separarem de Deus e separarem toda a humanidade de Deus. Ele, o reino, foi nos restituído por Jesus Cristo, o nosso amado e bendito Salvador. Em Colossenses, no capítulo 1 e verso 13, está escrito assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de nossos pecados. Quando Jesus veio a esta terra, ele estabeleceu o reino de Deus aqui. E o reino de Deus foi manifestado por Jesus, foi implantado por Jesus, por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Quando vemos já nos primeiros capítulos dos primeiros evangelhos, os milagres que Jesus realizou logo após ter iniciado o seu ministério com a unção do Espírito Santo, os enfermos sendo curados, os endemoniados sendo libertos e o evangelho sendo pregado de uma maneira extraordinária que constrangia o coração das pessoas a voltarem-se para Deus. Era muito poder. E no livro aos Romanos, o apóstolo Paulo, que se converteu por este poder, quando caiu por terra pelo poder de Deus e reconheceu o senhorio de Jesus, confessando-o como seu Salvador e se convertendo, ele disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O reino de Deus se manifestou com todo o poder, com toda a autoridade de Deus, como foi no começo, quando tudo foi feito pela palavra de Deus. E aquela grande felicidade que existia no começo, no jardim do Éden, ela foi restituída à terra, restituída às pessoas que se convertiam e eram reintegradas ao domínio, ao governo de Deus. Diz a Bíblia que havia grande alegria naquelas pessoas. Diz a Bíblia que existia grande felicidade naqueles corações. Mas quando o reino de Deus foi pregado, foi anunciado por João Batista e por Jesus, quando ele foi introduzido nesta terra por Jesus Cristo, as pessoas daquela época estavam vivendo longe de Deus, no reino das trevas.
mesmo nas suas religiosidades, nos seus credos religiosos, eles não sentiam aquela mesma alegria, aquela mesma felicidade que sentiu Adão e Eva, que sentiu mais tarde os primeiros filhos de Deus, como Enoque, que foi arrebatado, como Abel, que sentia a presença do Senhor e que oferecia-lhe louvores através de ofertas no altar do Senhor com grande satisfação. Não existia essa alegria nessas pessoas, mesmo seguindo a religião, mesmo seguindo a lei que regia a religião judaica daquele tempo, a religião hebraica, a religião de Deus, do povo de Deus. E Jesus veio com uma proposta extraordinária de trazer alegria para as pessoas. Esta era a preocupação de Jesus, em que os filhos de Deus fossem felizes, prazerosos, tivessem prazer em viver, através da comunhão, através da presença do Espírito Santo, religando estas pessoas com o Pai Celestial, com o nosso Deus. E Jesus, observando o comportamento dessas pessoas, ele citou esta palavra, ele falou esta palavra em Mateus, no capítulo 6, e versículo 25 a 34, que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite. Ele falou exatamente a perspectiva do reino de Deus, aquilo que as pessoas poderiam ter se estivessem regidas pelo reino de Deus, regidas pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Porque essas pessoas estavam muito preocupadas com as coisas aqui da terra. Mesmo crendo em Deus, elas estavam muito abatidas pelas circunstâncias daquela época. E Jesus, olhando todo o comportamento dessas pessoas, ele quis se comunicar com elas, ele quis trazer uma mensagem diferente para aquelas pessoas, uma mensagem do reino de Deus, um recado de Deus para eles, uma novidade de Deus, porque o Evangelho são boas novas de salvação. Vejam as boas novas que Jesus falou para aquelas pessoas no Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículos 25 a 34. Por isso, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, com o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida? E o corpo não vale mais do que a roupa? Vejam a preocupação daquelas pessoas. Será que isso não nos fala, não nos diz alguma coisa do que estamos vivendo nos dias de hoje, mesmo na própria igreja? A preocupação em sobreviver, a preocupação nessa época do humanismo, nessa época em que as pessoas são tão valorizadas pelo que são, pelo o que podem fazer, e que é tão valorizado o potencial das pessoas, e elas estão tão preocupadas com essas coisas, e às vezes parece que esse espírito repousa sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. O que vai acontecer conosco? O que pode acontecer conosco? E essas pessoas estão muito sem expectativas. E sabe por que existem muitas pessoas deprimidas, depressivas? É porque não existem sonhos nessas pessoas, não existe esperanças nessas pessoas, não há expectativas de coisas novas nessas pessoas. Elas dizem: eu nasci assim, eu sou assim, vai ficar assim a vida inteira e nada vai mudar, eu não vou conseguir dar a volta por cima. E o que essas pessoas fazem? Vamos dormir, vamos ficar quietinhos, vamos ficar na mesma posição que nós estamos,
não vamos nos mexer, não vamos sair, por mais que se fale sobre o potencial do ser humano. Hoje é tão discutido nas universidades, nos cursos técnicos, sobre o valor do ser humano, sobre o que o ser humano pode fazer. Encontramos a humanidade desanimada e alguns não querendo fazer nada mais a não ser esperar pelo mal do próximo dia. Mas Jesus disse: por que vocês ficam preocupados com essas coisas? Com o que comer e com o que vestir? Eu digo para vocês, por que ficam tão preocupados com essas coisas também? Nós preocupados, nós que temos recebido o reino de Deus, que cremos nele, nós que o adoramos e nós que cantamos e dizemos que venha sobre nós o teu reino, e que o reino de Deus é alegria, é paz, é justiça, e que o Senhor vai vir com força sobre nós. Por que essas preocupações? Por que nos detemos tantos essas coisas e a nossa vida vai passando rapidamente, e essas coisas vão nos machucando, vão nos prostrando, vão nos tirando dos sonhos, vão nos tirando daquilo para o qual Deus nos chamou, que é para continuarmos em frente e nunca olharmos atrás, mas prosseguirmos sempre avante, sempre em frente, sempre inovando, sempre criando. E continuou Jesus: e o corpo não vale mais do que a roupa? Olhem os pássaros dos céus, eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está nos céus os alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode acrescentar um só centímetro à custa de se preocuparem com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais Ele fará por vocês, gente de pouca fé. O reino de Deus veio para nos completar. Deus não vai permitir que nos falte nada no seu reino. Assim como um pai se compadece do filho, disse Jesus, quando lhe pede alguma coisa, muito mais o vosso Pai se compadecerá de vocês se pedirem alguma coisa para Ele. Se pedirem um pão, o Pai não dá uma pedra. Deus também não dará algo ruim se nós pedirmos coisas boas, coisas necessárias. Então, por que estar preocupado? Jesus estava dizendo: por que vocês estão preocupados? Vocês têm Deus. Deus é o Pai de vocês. Vocês têm crido nele. E Jesus estava dizendo: o reino de Deus, ele foi estabelecido para suprir todas as necessidades de vocês. Todas as necessidades. E olha o que Jesus continua dizendo. Porque estão dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber? Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a vocês em acréscimo todas estas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã
terá suas preocupações. Basta cada dia a sua própria dificuldade. Mas o que acontece é que existem o reino das trevas e o reino da luz, depois que os nossos primeiros pais pecaram, e que o pecado e a humanidade se estabeleceu nessa terra. Satanás começou também a reinar. E você sabe o que está escrito lá no livro de Gálatas, no capítulo 5? Eu não me lembro bem, mas parece que é assim nos versículos 11 a 22. Ali está escrito que o reino das trevas nos apresentam coisas que a nossa carne pecaminosa deseja, almeja, e que nos levam ao pecado. Mas também, neste mesmo texto, o apóstolo nos diz, o apóstolo Paulo, que também aqueles que vivem no reino de Deus, eles reproduzem frutos que só trazem prazer, que só trazem alegria, que só trazem felicidade. Vamos ler esse texto? Tu poderia colocar para nós na tela, que eu não tenho ele aqui? Gálatas capítulo 5, verso 19. Portanto, ora, as obras da carne são manifestas, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. O reino dos céus, no reino dos céus não existem essas coisas. E Jesus nos libertou quando nós nos convertemos. Vejam que tudo isso fazia parte da nossa vida antes. Mas quando nós nos convertemos, Jesus nos tirou de lá. Nós nos apartamos dessas coisas. Elas não fazem mais parte da nossa vida. Ficou no passado. Nós agora não executamos mais essas obras. Não reproduzimos mais essas obras que antes eram abundantes nas nossas vidas. Graças a Deus que o Senhor nos tirou do reino das trevas e nos colocou para o reino da luz. Graças a Deus que hoje nós podemos sentir essa paz, essa alegria muito grande que nós encontramos nos versículos seguintes aqui, que são aqueles que estão vivendo agora no reino de Deus, sob o governo de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo invejas no coração. Hoje, tudo isso que Jesus falou aqui em Mateus capítulo 6, é o que Paulo viveu, é o que Paulo viu a igreja viver, é o que nós vivemos, os frutos do Espírito, porque esses vêm do reino de Deus, eles partem do reino de Deus. Diz que do reino de Deus há um rio que corre por debaixo do trono de Deus e que traz todas estas bênçãos como águas que fluem e que enchem as nossas vidas, para que nós não tenhamos falta de nada, para que nós não precisemos nos preocupar com coisa alguma, mas só através deste viver, deste governo no reino de Deus, possamos adorar o Senhor, possamos desfrutar desta presença, possamos desfrutar dessa alegria,
nossa alma, nosso coração, nosso interior possa se completar, e ele completo, nosso interior completo, nós possamos viver felizes, possamos viver sem nenhuma falta, sem falta de nada, sem desejo de coisa alguma do que ficou para trás. Mas pelo contrário, quando nos reunimos para cultuar, a nossa alegria é muito grande de podermos dizer: agora nós vivemos no reino de Deus. Deus está no governo de nossas vidas. E nós sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas. Nós sabemos disso. Mas o que o Senhor tem feito por nós é algo extraordinário. Eu posso testificar, você pode testificar. As coisas de Deus, elas são tremendas. Quando nossas mentes estão fixas naquilo que Deus já fez e o que Deus vai fazer, nós damos um salto em nossas vidas, um salto muito grande para a vitória, um salto muito grande para as conquistas, mais do que as técnicas que nos apresenta o marketing ou o coaching. Muito mais, nós ficamos muito mais potencializados, nós ficamos muito mais forte, mais resiliente, nós ficamos mais forte contra as doenças, nós ficamos mais forte contra todos os desânimos, contra todas as frustrações de cada dia, contra todos os nãos de cada dia, porque agora nós sabemos que aquele que fez todas as coisas é o que está conduzindo as nossas vidas em bom termo, e nós não temos por que nos abater com coisa alguma, porque a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário para todos nós que vivemos no reino de Deus. Mas o que eu queria dizer para vocês, através dessa mensagem, é que devemos ter cuidado para não voltar ao reino das trevas, porque é muito fácil mesmo, sair deste reino tão maravilhoso, deste governo tão maravilhoso, desta paz, desta felicidade, desta tranquilidade, desta força, dessa completude em nossas vidas, e voltarmos para o nada, e voltarmos para o reino das trevas, que existe só aflições, que nós sabemos disso, que existe só amargura, só decepções, e que nós sabemos que hoje a humanidade vive assim. É muito fácil sair, repito, desse lugar seguro e tranquilo e voltar para esse lugar perigoso e falso, que é o mundo de pecado, que é o reino das trevas, que é regido por Satanás. Ele, de maneira imperceptível, rege este reino das trevas, enganando as pessoas com falsas ilusões, enganando as pessoas com promessas que não pode cumprir, enganando as pessoas, mentindo porque ele é o pai da mentira. É muito fácil voltar para esse lugar, começar a viver esses princípios que não são os princípios do reino. É muito fácil sair dos princípios de Gálatas, capítulo 5 e verso 19, que é o princípio da felicidade, da alegria, da paz, da fé, do amor, do perdão, e voltarmos para aqueles princípios diabólicos, malignos, aqueles ensinamentos diabólicos, malignos de ódio, de vingança, de pecado, de adultério, de prostituição, de coisas erradas e de coisas pecaminosas. O que eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite é para que tenhamos cuidado, porque chegou o tempo de nós vivermos intensamente o reino de Deus em nossas vidas, vivermos intensamente na presença do Pai. Quando Jesus disse: vocês orem ao Pai, vocês são do reino, orem ao Pai, peçam para Ele enviar o reino. Vocês precisam ser regidos pelo reino de Deus. A igreja precisa estar voltada para o Senhor, buscando as coisas que são lá no alto,
aonde Cristo está sentado à destra do Pai, e não preocupada e buscando as coisas que são aqui da terra, como aquela que nós lemos em Mateus capítulo 6, aquela preocupação, e agora o que vai ser, e o que vamos fazer com isto, e a gente não pode resolver nada, por mais que digam que a gente é muito forte, resiliente e capaz, a gente é tão impotente diante das dificuldades do reino das trevas. Quando as pessoas veem, estão escravizadas pelos vícios. Quando as pessoas menos veem, elas já não estão enxergando mais, não estão discernindo mais o que é o certo e o que é o errado. Estão vivendo como se todas as coisas fossem as mesmas coisas, e nem todas as coisas são as mesmas coisas. Tem coisas boas e ruins, tem coisas certas e erradas, tem coisas que são úteis e as que são inúteis, tem coisas que são perecíveis e aquelas que são duráveis, que são permanentes. Só descobrimos isto quando nós estamos vivendo sob o reino de Deus, sob o governo de Deus. E que o desejo de nossos corações é que nós, igreja, nos aproximemos mais do Senhor, nos convertamos mais a Cristo, nos aproximemos mais dele, voltemos ao primeiro amor, voltemos à essência, voltemos a viver aquela vida que Deus nos deu para vivermos intensamente, sermos felizes, não a qualquer custo, mas à custa da nossa fé no Filho de Deus, à custa da graça maravilhosa de Deus que veio nos salvar. E para finalizar, e depois nós orarmos, eu gostaria de ler uma palavra que está escrita em Tiago, capítulo 4, e versículo 8 a 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, fingidos que enganam as duas partes, ânimo dobre. Limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Precisamos sair deste reino das trevas, e voltarmos para o reino de Deus, e sermos regidos pelo reino de Deus, e convertermos os nossos corações ao Senhor, e dizemos: nós somos de Deus, não só de nome, mas somos de fato, de verdade. Nós temos as obras do Espírito que testificam a nosso favor, que nós estamos vivendo no reino, alegria, paz, amor, felicidade, perdão, vida e vida com abundância, para que nós possamos, irmãos, receber tudo aquilo que o Pai tem preparado para nós como seus filhos. E quero dizer para vocês que Deus tem coisas tremendas para essa igreja. As coisas de Deus são tremendas. Veja o que Jesus fez nesta terra, com as pessoas que o seguiram. Aonde eles iam, os milagres aconteciam, as maravilhas aconteciam. E Jesus quer fazer isso na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Ele quer fazer aqui nesta igreja. E vocês sabem o que Deus tem feito este ano, e Deus vai fazer muito mais ainda neste ano. Quero falar profeticamente para você hoje à noite. Este ano, Deus vai abrir uma porta grande de bênção sobre a sua vida. Não sei se no seu lar, não sei se na sua vida pessoal, não sei se na sua vida material, não sei se na sua vida interior, na sua alma, no seu espírito. Eu sei que Deus está me dizendo nessa noite que Ele tem algo grande para fazer para você. Se você recebe, se você crê que isso é para você, venha nesta noite para o reino de Deus. Não fique fora do reino de Deus, não fique fora da presença do Senhor. Quem está vivendo sob o reino de Deus é fiel, é feliz, é abençoado. Se aperfeiçoa cada dia mais, busca a Deus, tem vontade de chegar mais perto de Deus, tem vontade de adorar a Deus, tem vontade de meditar nas coisas de Deus,
tem desejo, tem sede de Deus. Sinta a sede de Deus, sinta a sede de uma vida santa, sinta a sede de uma vida espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo. Não seja essa pessoa só nominalmente crente, mas de verdade, de todo o seu coração. Homem e mulher que serve a Deus, um lar que tenha realmente os reflexos das obras do Espírito, uma família que viva isto, uma família que sinta isso no coração. Crente de verdade, cristãos de verdades, cristãos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Quem sabe há alguma coisa que você gostaria que nesta noite fosse colocado no altar, que você precisa pedir perdão a Deus para viver as benesses, desfrutar das benesses do reino de Deus, das bênçãos, das dádivas do reino de Deus.